E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Kaká Gontijo, escritor e mestre de RPG. E eu tô aqui com uma convidada muito especial pro vídeo de hoje. Se apresenta, Kika. Oi, gente, tudo bom? Vim participar desse videocast do Kaká. Eu sou decoradora e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como decorar as casas dos super-heróis. Eu nunca decorei casa de super-herói, Kaká, mas quem sabe depois disso eles possam me chamar. Sensacional. Então vamos começar. Na verdade, eu quero te perguntar uma coisa. Fala. Você sabe onde que o Batman mora? Na Batcaverna? Na Mansão Wayne? Na Mansão Wayne. Linda. Então vamos lá. Vamos Vamos. achar como a gente acha que deveria ser corretamente a Mansão Wayne. Vamos ver. Por que nenhum Vingador mora numa casinha, tipo uma casinha dos hobbits, assim, no meio da floresta, com florzinha, redondinha, com janelinha? Eu acho que muito disso vem da estética. Eu acho que eles prezam muito por uma estética que chame atenção, sabe? Aham. Porque, por exemplo, a dos hobbits foi feita pra chamar a atenção deles serem pequenos. Só que Ah, tá. do herói, que é o cara rico, eu acho que eles pensam que esse ar aí, que é mais antigo, dá a ideia de ser a pessoa ser mais rica, ter uma casa maior. É, eu acho que essa ideia da Mansão Wayne, por exemplo, eles queriam dar essa ideia de que ele era um jovem que já nasceu rico, né? E que depois virou um super-herói. Então eles colocaram uma mansão bem histórica, mais ligada nessa parte da tradição, diferente da Mansão dos Vingadores. Que é uma mansão... Super moderna. Não uma mansão, uma torre. Torre, projetada pelo Tony Stark. Tony Stark. Isso que eu achei mais legal. Uma casa de super-herói projetada por um super-herói. Ou seja, tudo que tem lá dentro, Em ele teoria. sabe a razão. Em teoria. Por que em teoria? Porque como a gente vai ver depois da mansão dos Vingadores, deve ter alguma coisa errada ali dentro. Ah, com certeza. Essa mansão, por exemplo, dos Wayne, eu acho super bacana, linda, mas eu acho que ela tá mais pra um filme de época do que pra uma mansão mesmo de um super-herói. O que você acha? Porque assim, inicialmente ela não foi feita pra ser uma mansão de super-heróis. Isso aí seria a verdade. Batcaverna. O negócio é que ela é uma casa com o quê? Tem até umas horas que falam, se não me engano, tem tipo 30 quartos de mansão e Aham. mora uma pessoa dentro dela. É, enorme. Meio sombria também. É, Agora, detalhe, a Batcaverna fica na mansão Wayne, escondida? Embaixo. embaixo. Agora, a Batcaverna é super moderna, Ela é super moderna. projetada por um super-herói. E ela é só pra coisa ali, aqui tem que guardar tal coisa, aqui tem que guardar outra coisa, aqui tem o computador e é isso. É. Você acha que isso aqui, por exemplo, então é só fachada? É só Tipo, fachada. né? Uma Porque ele fachada. podia demolir a casa dele, ele Não já tem jeito. isso aí. É. Por exemplo, uma mansão de super-herói não deveria ter vidro, você não acha? Porque vive explodindo coisa, como é que você vai ter vidro numa mansão de super-herói? Eu acho que assim, por exemplo, no do Batman pode ter, porque primeiro ele mora lá, então ia ficar meio estranho uma casa sem vidro. É, Segundo, o Batman não é um herói que, igual, por exemplo, os Vingadores que saem por aí sem máscara, essas coisas. Ninguém sabe quem que é o Batman, né? E a mansão dos Vingadores, por exemplo, eu imagino que ela deva ter toda a tecnologia necessária para um super-herói. Sim. E eu gosto daquele formato dela que fica... Porque essa mansão, por exemplo, ela fica no chão. A gente que é arquiteto ou decorador, ou seja lá o que for, essa fica no chão. A mansão dos Vingadores, A não torre, sei se vai né? ter uma imagem, a Torre dos Vingadores. Ela sai, né? Ela tem aquele formato, assim. Ela tá plainando sobre a cidade ali. De modo que eles controlam ali tudo que tá acontecendo. Você não acha um pouco isso? Sim. Aí, ó, vamos ver ali a... Aí, Ah, aí. Eu fico só imaginando o que tem antes de chegar lá em cima. Porque lá em cima deve ser tipo uma torre de controle, né? lá em cima aparece no Era de Ultron. É tipo um salão, meio que tipo um salão de festa, assim. Pelo menos é o que aparece quando eles estão fazendo a festa. Se você fosse projetar uma mansão pro seu super-herói, você queria uma mansão mais... Tipo, uma casinha mais gótica, uma casa mais disfarçada? Ou você ia querer logo uma torre dessa? Pra, tipo, qual personagem, assim? Shih Tzu Cetrax. Cetrax. Então, Por exemplo, eu acho. Porque ele era um menino, né? Então ele devia morar É. numa casa na cabeça Não, ele dele, morava né? numa casa bem pobre. Aí Bem depois pobre, ele- simples, mas era uma casinha com janela, É. porta. Você acha que ele ia curtir, por exemplo, mesmo depois de ter virado um super-herói, ele ia curtir uma coisa dessa? É que, por exemplo, o Shih Tzu Cetrax, ele não tem uma moradia fixa, porque como ele é um criminoso, ele não pode ficar num local fixo, porque senão ele é achado muito facilmente, ele tem que estar constantemente mudando. Por isso que, basicamente, o local onde ele mora é praticamente a nave de transporte dele. Mas a nave não é uma mansão, É. um local. Mas supondo que, por algum motivo, ele parou de ser caçado, aí agora ele vai ter uma casa Fixa. fixa, no QG dele. Tá. Nesse caso, o que acontece seria... Ele ia provavelmente querer um local bem escondido. Talvez até um... Tipo assim, é porque eu não sei se é um spoiler. É um spoiler isso, né? Dá um Mas spoiler. é o seguinte, Acho que bem é mais legal. pra frente, adianto que vai demorar bastante, vai ter uma hora que ele vai ter uma base. Uma base. É, só que essa base ela é subterrânea. Tipo uma Batcaverna. Tipo uma bate, tipo um bunker. É, mas Só tem que ter que- alguma coisa em cima. Não, Não? não, tipo assim, em cima tem uma entrada assim, você desce já. É tipo assim, só a escada. Você desce. E lá embaixo, só que é um bunker científico. Aí, por que é um bunker científico, eu não posso falar. Dá um spoiler. Não, mas é um spoiler muito grande. Por que é um bunker científico? Entendi. Só que é praticamente um bunker científico. E tem basicamente assim, tem uma área
onde ele dorme. Então, na verdade, você já projetou essa casa na sua cabeça? Sim. Ah, depois eu quero ver o desenho. Tem uma área onde ele dorme, Uhum. que é um dormitório muito simples, pra ele dormir. Aí tem um dormitório, na verdade, nesse dormitório dorme ele e o Cripto. Tá. Ok que tem mais 2 camas, mas eu não posso falar quem são essas 2 pessoas. Ixi, tô doida Tem pra saber o duas que outras vai ser pessoas pela que estão lá. frente. É. Só que, e aí depois disso tem meio que uma área de, basicamente o laboratório em si, que é um laboratório bem grande. Aham. E, tipo assim, é isso, tem 2 áreas menores de pesquisas pra fazer pesquisas menores. Porém, existe uma área muito grande, porque o negócio debaixo da terra é gigante. Essa área, tipo, só um pouquinho dela. O outro pedaço é, tipo, uma área gigantesca, cheia de camas. Agora, por que com uma área gigantesca, cheia de camas? Ele vai colocar um monte de gente ali. Só Pra que eu não dormir. posso falar Óbvio, o vai que é virar esse monte de gente. um treinamento. Um centro de treinamento. Praticamente um centro de treinamento. É. Então, essa é a sua ideia de uma casa de super-herói. Essa é a ideia pro Steel Cetrax em específico. Ah, tá. Agora, se você fosse... Tá bom, então esquece ele se você fosse fazer uma casa de super-herói do zero. Sem ser pra ele, sem você dar spoiler. Como é que ela seria? Tipo, vamos pegar um herói aleatório. Um herói aleatório. Você tá criando Olha, um herói da sua cabeça, aham. tá? Então, antes de criar o herói, você tem que criar onde que ele vai viver e como é que vai ser a casa dele. Uhum. Então, como é que ela seria, por exemplo? Porque essas 2 casas são muito diferentes. Uma é uma casa que pode estar em qualquer cidade do mundo que ninguém vai nem reparar, uma mansão qualquer. Outra é uma torre que deve ficar no meio da cidade, pairando sobre a cidade com toda a imponência, assim, dá até um pouco de medo. Então, eu acho que seria mais o estilo casa fixa. no Uma chão, casinha normal. É. Disfarçada. mais disfarçado. Uhum. Ela teria janelas? Sim, porque é bom ter algum método de observar lá de fora. Porém, seria de um vidro mais reforçado e seria gradeada. Você acha? Acho que aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho a chance de alguém entrar pela É, janela. pode ser. Eu acho que uma casa de super-heróis, sobretudo, tem que ter mais ou menos a cara do super-herói. Eu acho que não. Acho que não faz sentido ele, tipo, estampar, eu estou morando aqui, sabe? Tem que ser disfarçado. Eu acho que não tem necessidade. Você não vai receber visita toda hora. Tipo, você não vai querer, tipo, que uma pessoa aleatória chegue. Oi, tudo bem? Vou entrar aqui na sua casa. Você não vai. Gostei. E o que você acha de uma cidade só de casas de super-heróis? Eles poderiam morar todos juntos, perto um do outro. Se fosse Um condomínio um condomínio, assim. de super-heróis. Sim, eu acho que eles seriam casas meio que Podiam até assim, trocar ideia um com o outro, trocar receita de bolo. Acho que assim, seria um condomínio com casas normais, assim. Porque o negócio é, vamos supor, se eles tivessem um QG em algum local, esse local sim seria diferente. A casa dele, assim mesmo, talvez seja um local onde ele guarda os equipamentos dele. E é isso. Eu tinha vontade, assim, como arquiteto, como decorador, de projetar uma casa de super-herói. As cores que eu ia usar, o material que eu ia usar, se ele ia dormir numa cama, se a cama dele ia ser flutuante ou não, se a cozinha dele ia fazer, como é que seria a cozinha, porque não pode ser uma cozinha tradicional com forninho de micro-ondas, isso tudo não cabe no super-herói. Ele tinha que ter uma comida congelada, uma coisa meio da NASA, sei lá, que ele abria assim, tchuf, que ele não tem tempo de comer. Você já viu um super-herói fazendo uma refeição? Eu nunca vi um super-herói sentado fazendo uma refeição numa mesinha. Então eu fico imaginando isso, devia ser super legal. O lugar dele de trabalho, por exemplo, eu fico imaginando que não pode ter parede, porque o super-herói tinha que estar atento o tempo inteiro, então tinha que ter um monte de vidro em volta. Você não pensa nisso? Tipo, uma espécie de, tipo, tem a casa, só que o local onde ele trabalha, tipo, uma pequena torrezinha com uma torre cúpula de... Isso, com uma cúpula toda de vidro, porque ele não pode ter barreira. Ele tem que estar ligado ali 24 horas e o tempo todo e com uma visão 360 graus do mundo que tá em volta dele. Eu acho. No máximo, uma geladeirinha de água ali. Aliás, eu nunca vi um super-herói bebendo água, comendo uma vitamina, uma banana, nada disso. Porque eu acho que o filme não tem muito tempo pra mostrar essas coisas. Mas a gente teria que pensar nisso tudo pra desenvolver uma casa do super-herói. Eu ainda... Detalhe! E como seria o armário com as roupas do super-herói? Aí, ele tem... Porque assim, esse Tinha que negócio ser muito legal esse armário. que eu acho que, por exemplo, o herói tem uma roupa onde estampa o nome dele, não faz sentido. Porque assim é muito mais fácil o cara ver que ele tá chegando. Se ele pegar o cara de surpresa, é muito mais inteligente. Agora, vamos supor, o Batman, por exemplo, ele tem uma roupa todo o design dela é tático. Tá bom, mas o super-herói só pode ter uma única roupa? Não fica meio O entediante? Batman tem um tanto, só que ele tem roupas, cada uma pra um ambiente. Não é que ele tem, tipo, assim, vou chegar como, por exemplo, o Superman. Pra mim, o Superman não tinha que ter uma roupa estampada super-homem nele. Não? Se eu fosse o super-homem, pra mim, seria muito mais inteligente eu estar com uma roupa normal ali, que aí ninguém ia saber. Eu só ia chegar lá, Mas fazer o negócio. você não acha que uma parte também do poder do super-herói é o medo que a gente fica quando o super-herói chega? Por exemplo, quando você vê aquela roupa do Homem-Aranha, se você for um cara do mal, você já fica ligado. Você fala, não, vou maneirar. Eu acho que também a roupa ajuda a que você tenha um certo temor do super-herói.
faz sentido. Mas, por exemplo, a do Homem-Aranha, eu acho que foi focada... Por exemplo, muitas dessas roupas aí, a verdade é que elas são criadas pra vender boneco. Você acha? Muitas dessas roupas é vender. Muito mais do que, na verdade, pro super-herói. Por exemplo, do Homem-Aranha, que tem aquelas... Por exemplo, então, Aquilo foi desenhado. ele poderia usar uma máscara pra esconder a identidade dele e o negócio aqui, ele não precisa... E uma luva pra não ter digital ali. Então, você acha que o design das roupas, ele for, na Eu acho verdade, não necessariamente para valorizar o super-herói, mas para vender o bonequinho depois? É, pra vender o bonequinho aqui. Ah, Porque eu não há necessidade, literalmente, do cara pôr um colã azul e vermelho com uma aranha estampada no peito e sair por aí se engano pela cidade. Não faz sentido. Não faz. Agora, voltando aqui, falando sobre esse negócio de vender produto, eu fico pensando assim, o super-herói devia ser igual Barbie, sabe? Porque Barbie, por exemplo, tem a boneca, tem a casinha da boneca, tem a roupa da boneca, tem o carrinho. Super-herói devia vender isso tudo também, você não acha? A casinha do super-herói. Você já pensou você poder montar a casa ele vender a da dele. mansão? Tipo, no mundo. Claro, ao invés de vender só um boneco do Batman, a gente poder comprar o boneco do Batman, a casa, a mansão Wayne, montar a Batcaverna embaixo, do jeito que você quer. Você já pensou? Eu quero comprar eu quero comprar a Batcaverna, eu quero comprar o sofá preto, eu quero comprar esse carro, esse aqui eu não quero. E eu monto a minha casa do super-herói. Tipo, Pensa dentro de nisso. uma casa... Claro. É, mas, por exemplo, tem muitos super-heróis Aliás, quando você criar os bonequinhos do seu personagem, você podia pensar nisso, sabia? A gente podia comprar o boneco, os amigos, a casa, as roupas, tudo. Aí é o famoso... Obrigada, hein, Rodrigo? Olha bem, olha que sucesso que ia ser isso. Você já pensou? Só que ia Você ser compra literalmente o tudo. maior esquema de extração de dinheiro. Claro que ia Você ser. vai extrair dinheiro até pra comprar a meia do X. Não, melhor. O boneco vem ele com a camisa social e um short. Se você quiser armadura do jeito que você traz, você vai ter que comprar peça. Exatamente. E você ainda vendia os super-heróis sem nada na caixinha pequeno e todas as outras caixinhas lá na loja viriam uma caixinha, por exemplo, a parte de cima da mansão. Ah, então eu quero a mansão com a sala de controle, que é a sala de controle toda de vidro, você compra separado, e aí você encaixa a sala de vidro na torre, e embaixo disso tudo tem uma casinha bem tradicional, porque domingo, por exemplo, quando ele tá cansado, ele vai lá pra baixo e tem uma vida de cidadão comum. É uma boa. Eu acho que a gente podia pensar nisso. O que você acha? Cheetos Cetrax tem a Barbie's House, né? Que Tem. Aí assim, é Cheetos Cetrax House. House, exatamente. Ou como montar a vida dele, ia ser muito bacana. Como montar o seu Cetrax? Exatamente. Não, como montar toda a vida dele. Como montar... É, Não, mas é porque tem que ser um nome curto da marca, né? Então, Da como marca? montar o seu Cetrax? Cetrax Lifestyle. Cetrax is not just a character, it's a lifestyle. Gostei. Com isso, a gente decorou a casa dele. É. A Batcaverna. A Batcaverna. Discutimos sobre a Torre dos Vingadores. Que é, tipo, muito óbvio. Ele tem um bem estampa, óbvio. qualquer um ataca ali naquele lugar. E, principalmente, chegamos à conclusão que nós dois somos muito bons em projetar a casa de super-heróis. É. Essa foi a entrevista, foi muito legal. A gente discutiu sobre vários tipos de casas diferentes dos super-heróis. Foi isso, falou!